Como criar agenda de visitas no Excel, utilizando o banco de dados Microsoft Access, aula 9. Então, no vídeo passado a gente já aprendeu como realizar o cadastro. Vou chamar o nosso formulário e repare, vou em agendamento, vou informar aqui, por exemplo, um visitante aqui qualquer, vou informar um visitado, vou selecionar uma data para ser realizada a visita, marquei o dia 3 de julho, vou informar aqui um horário qualquer e vou informar o motivo. Vamos clicar aqui em inserir, vou buscar uma imagem. Deixa eu dar uma explicação breve sobre esse nosso comando, certo? Suponhamos que a gente já tem uma pasta que a gente salva essas imagens dentro dessa pasta. O que acontece? O nosso comando que eu criei, ele vai buscar a imagem já dentro dessa pasta, digamos assim, pré-definida. Se você não quer buscar a imagem dentro dessa pasta pré-definida, observe que eu tenho vários locais aqui. Então, eu posso pegar a imagem de qualquer uma pasta desses caminhos. Eu só deixei pré-definido essa pasta porque é a pasta normalmente que a gente sempre vai salvar as imagens. Perfeito? Ou seja, é uma automatização. Então, eu vou selecionar uma imagem qualquer. Selecionei a imagem, vou clicar no meu salvar. Repare, user cadastrado realizado com sucesso. Vou abrir aqui o nosso banco de dados Access para verificar se a informação realmente está salva ou não. E a gente vai estar fazendo o quê? Após o salvamento, eu quero estar retornando para dentro do nosso List View, obviamente, o que estiver cadastrado. Então, deixa eu acessar aqui o meu banco de dados. E vamos verificar se realmente salvou ou não as informações. E quais informações devem ser retornadas para dentro do nosso List View. É isso que eu vou estar ensinando no vídeo de hoje. Peço a você, caso ainda não seja inscrito no canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se, nesse botãozinho vermelho. É simples, rápido e de graça. E você vai estar apto a assistir todos os vídeos aqui do canal. Lembrando que no canal sai vídeo todos os dias, conteúdo gratuito. E claro, se possível, se inscreva no canal William Oliveira, que é um parceiro nosso. Então, o William Oliveira tem abordado uma série de vídeos sobre orçamentos de planilha. E tá muito show essa nova série de vídeos do canal do nosso amigo William Oliveira. Depois eu retorno a imagem para vocês do canal do William Oliveira. Dê um lagzinho. E vamos voltar aqui para o nosso comando. Então, vou colocar minha senha. Lembre-se que a nossa senha é 123456. Vou dar um OK. Vai acessar aí o nosso banco de dados e a nossa tabela ATB Cadastro. Então, deixa ela se expandir e repare que o nosso último cadastro foi o registro de número 4, às 8h02. Às 20h12 foi o horário que eu programei para realizar a visita. No dia 3/7/2019 está marcada essa visita pelo visitante Fábio. Vai ser visitado o Gerson. O motivo, tratar de assuntos. E aqui está a imagem. Repare que eu estou salvando apenas o nome da imagem. Justamente para quê? Se eu pegar essa aplicação e transportar em um pendrive e abrir em um outro computador, em outra máquina diferente da que eu estou capturando as imagens, o nosso código vai funcionar da mesma forma, desde que você transporte também a pasta que está salva essas imagens. Perfeito? Ou seja, quando você baixa o nosso arquivo, você está baixando um arquivo no formato WinRAR compactado com a pastinha que tem as imagens, compactado com a imagem, com a pastinha que tem o arquivo Excel e o nosso banco de dados. Lembrando que não é obrigatório ter o banco de dados Access instalado na máquina que você for fazer os testes. Obviamente, só é necessário se você for fazer a manutenção no arquivo. Aí sim é necessário ter o banco de dados Access instalado. E uma coisa que eu friso a vocês, essa nossa nova série de vídeos, já chegamos à aula 9 e gravamos uma aula extra, ou seja, já tem 10 aulas com essa. As 3 primeiras tivemos um grande público, porém as demais têm caído. Então é o seguinte, para que essa série possa ter início, meio e fim, obviamente eu preciso da sua ajuda. Então compartilhe esse vídeo nos grupos que vocês fazem parte de Excel, compartilhe nos grupos de WhatsApp que vocês possam também estar fazendo, comente, é essencial o seu comentário aqui no vídeo.
E claro, deixa aquele gostei que ajuda no crescimento do canal. Então, para que esse vídeo possa ter continuidade, essa série, só depende de você que está nos assistindo. Então, voltando aqui, o que eu vou estar fazendo? Observe que os campos ainda são limpados. Não vou dar atenção ao momento nessa situação, porque é algo bem simples de fazer a limpeza nos campos. O que eu vou estar fazendo é retornando as informações que estão sendo cadastradas para dentro do nosso ListView. Como é que eu faço isso? Muito simples. Deixa eu só fechar aqui a nossa tabelinha. Vou clicar em não. E observe que o meu banco de dados não está aberto no modo escrita, então vou deixar ele aberto. O que eu vou estar fazendo aqui? Visual Basic. Vou clicar em exibir, Project Explorer. Duplo clique no nosso FRM principal. E vamos estar, obviamente, programando uma rotina após ser salvo os nossos dados. Então, observe o seguinte. Esse é o meu ListView. Vou dar um duplo clique aqui no nosso formulário. E repare que eu deixei comentado aquelas linhas de comando que eu coloquei o cabeçalho via código. Ou seja, os cabeçalhos que eu estou utilizando é o que eu coloquei na guia personalizada. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Após ser realizado o cadastro no meu botão salvar, esse botão salvar eu vou deixar aqui temporário. Muito provavelmente eu vou utilizar um toolbar. Se na sua máquina o ListView está funcionando perfeitamente, então a gente pode estar trabalhando também com o toolbar e com o Image List, sem problema nenhum, pois ambos os controles também são derivados da mesma OCX do ListView. Ou seja, se na sua máquina está rodando o ListView, também vai rodar o toolbar e vai rodar o Image List. Então, vou dar um duplo clique no meu salvar. Observe que essa é a rotina que está fazendo o salvamento das informações. E eu vou estar programando uma rotina aqui abaixo para retornar os dados cadastrados. Então, vou chamar ela de sub e vamos dar um nome bem intuitivo para a mesma. Carrega agendamentos. Lembrando que o nome você dá um nome que você bem entender. E dentro dessa rotina, o que é que ela vai estar fazendo? Deixa eu só destacar a mesma, para que a gente não venha confundir com os códigos abaixo. Então pronto. Essa sub carrega agendamentos, o que é que ela vai estar fazendo? Lembre-se que toda vida que eu preciso acessar minhas informações, eu preciso fazer uma conexão e após retornar as informações que eu queira, eu fecho essa conexão. Então a primeira coisa que eu vou estar fazendo, obviamente, é chamando o meu connect DB. E por último, eu vou estar fechando o meu DB. Ou seja, eu abro a minha conexão e no final do procedimento eu fecho. E aí o que a gente faz? Eu ainda não renomeei o nosso ListView. Então deixa eu vir aqui novamente, Project Explorer, FM principal. Esse é o nosso objeto. Vou renomeá-lo. Vou chamá-lo de LST underline agendados. Veja que eu dou sempre um nome intuitivo e as iniciais eu coloco como maiúsculas. Apenas uma boa prática. Então, voltando aqui à minha rotina, carrega agendamentos. Após eu fazer a minha conexão, o que é que eu vou estar fazendo? Obviamente, eu vou estar acessando o meu ListView. Então, eu vou colocar o meu it, que quer dizer com quem? O nosso mi, para facilitar a nossa digitação, ponto. Como é o nome do nosso ListView? LST agendados. Então, agora, observe que ao colocar um ponto, vai me aparecer as propriedades de quem? Do nosso ListView. Então, é para isso que eu coloco o it, para me auxiliar, a me ajudar a digitar o mínimo possível. E o que eu vou estar fazendo aqui? Vou colocar a propriedade, vou colocar o ponto list itens, ponto clear. Ou seja, antes de eu fazer alguma ação, antes de retornar informações, primeiro eu vou estar fazendo uma limpeza. Para quê? Se eu não fizer essa limpeza e eu fizer uma pesquisa, vai estar lá a pesquisa realizada. Se eu fizer uma nova, a pesquisa anterior, juntamente com a nova, vai estar aglomerando informações. Ou seja, toda vida que eu for realizar alguma ação, primeiro eu vou fazer uma limpeza antes, para não pegar resquícios de informações anteriores. Então, com esse comando, .listItens.clear, eu estou fazendo uma limpeza dos meus itens de quem? Dos itens listados do nosso ListView. E aí o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar o nosso comando rs.open. Ou
seja, vou estar acessando quem? A nossa tabela. Como é o nome da nossa tabela? Vou colocar primeiro o nosso select, obviamente, faz parte da linguagem. Como eu quero acessar todas as colunas, eu vou colocar um asterisco. Lembrando, se eu quisesse acessar colunas específicas, eu colocaria apenas o nome da coluna, separado por vírgula. Caso eu queira apenas uma coluna, coloco apenas o nome da coluna. Coloco o nosso from, que quer dizer onde, e qual é o nome da nossa tabela? TB cadastro. Ou seja, eu estou dizendo para o nosso VBA, rs.op, ou seja, vou estar abrindo um meu select, ou seja, uma seleção de onde da minha TB cadastro. E o que eu vou estar fazendo? Ó? Vou colocar o argumento. O nosso argumento. Vou fechar aspas duplas. Vírgula, db, vírgula 3, vírgula 3. Como eu disse para vocês, é apenas um parâmetro. Lembre-se que esse db, se eu selecionar ele, clicar sobre ele e clicar em definição, ele vai me mostrar onde foi declarado. Ó, o meu Adobe Connect. Vou clicar em última posição e retornei para o meu código. Esse 3 e esse outro 3 nada mais é do que o terceiro argumento que aparece nessa janelinha de telesense. Perfeito? Então o que eu vou estar fazendo aqui? Ó? Obviamente eu estou querendo retornar informações de uma tabela do Axis para dentro do meu list view. Deixa eu tirar esse ConnectDB. Acredito que não vai afetar o nosso código. Vamos colocar o seguinte. Vou colocar esse ConnectDB aqui abaixo. Após ser realizada uma limpeza, primeiramente, no meu list view. Perfeito? E aí, o que é que eu vou estar fazendo? Bom, vou utilizar o comando do until, ou seja, faça até quando, o meu rs. Vou botar aqui o rs.eof. Esse EOF é para... Esse EOF seriam os nossos registros, certo? Vou estar setando quem? Vou criar uma variável chamada item, bem aqui acima. Vou chamá-la de item as object. E vou estar setando quem? A nossa variável item. E a nossa variável item vai ser igual o meu ponto list itens, ou seja, aqui eu estou utilizando as propriedades novamente do list view. Ponto add, ou seja, eu vou estar adicionando itens listados. E aí eu informo quais serão esses itens listados. Como eu não vou informar o index e nem o key, qual será o texto? O texto será o meu rs. Esse rs faz parte da nossa linguagem SQL. Coloco a exclamação, também faz parte da linguagem. E aí o que é que eu faço? Informo o meu campo. O nosso campo lá é code. Observe que ocorreu um errozinho. Não tem esse parênteses, me perdoe. E agora sim, quem é esse code? Se eu vir aqui no meu banco de dados Axis, na minha nossa tabela TB Cadastro, vou botar aqui em modo design. E repare, ó, eu tenho uma coluna chamada code. Tem uma coluna chamada hora, uma coluna chamada data. Ou seja, eu vou estar retornando essas colunas para dentro dos itens listados do nosso list view. Ou seja, deixa eu dividir aqui a tela para ficar mais fácil. Agora sim, vai ficar mais fácil a gente programar. Ou seja, o que é que eu vou estar fazendo agora? Vou estar colocando o meu item. O meu item vai ser igual ponto subitens. Os subitens nada mais é do que a partir do segundo item do list view, perfeito? Lembrando que a primeira coluna do list view é o item e os demais são os subitens. Então, item, ponto subitens, e aí eu informo qual subitem eu quero estar armazenando a informação, ou seja, no meu primeiro subitem, ou seja, na minha segunda coluna do list view. Lembrando que esse comando aqui acima, ó, é a primeira coluna do list view, já esse é a segunda coluna do list view. E ela vai estar assumindo o quê? O que estiver após o meu sinal de igualdade. E aí eu coloco aspas duplas duas vezes, faz parte também da linguagem, concateno com quem. Agora fica fácil, ó. O meu trabalho agora é só informar rs, exclamação, lembrando que esse rs exclamação também faz parte da linguagem SQL, e eu informo o campo, ou seja, o campo hora. Se você entendeu até aqui,
o que é que eu preciso fazer? Basicamente, copiar este comando, vou dar o Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui vou alterar para 2, ou seja, eu quero a terceira coluna do list view, o meu segundo subitem. E qual é a terceira coluna do meu banco das axes? É a coluna data. Ou seja, eu coloco aqui data. Entenderam a lógica? Veja como é bem simples, ó. Basta eu copiar isso aqui novamente, Ctrl+V, lembrando que essa é uma das formas de retornar informações para dentro do list view utilizando o Axis. Acredito eu que é a forma mais simples para você que está começando. Vou informar a minha terceira subitem, ou seja, a minha quarta coluna do list view. E quem é a nossa quarta coluna do nosso banco de dados? Coluna chamada visitante. Lembrando que é essencial que você digite exatamente como está lá. Se lá estiver maiúsculo, você coloca maiúsculo. Então, visitante. A nossa próxima coluna vai ser a visitado. Então, vou informar aqui quarta coluna, meu quarto subitem, ou seja, a minha quinta coluna do list view. Como é o nome da nossa coluna do Axis? Visita. Tem um detalhe, ó. Se você não quiser exibir nessa mesma ordem, não tem problema algum, certo? O que interessa é que você associe a coluna à quantidade de colunas de forma correta. Ou seja, se eu tenho 6 colunas, eu não posso botar aqui, por exemplo, o número 7, porque quando for executar o código, ele não vai achar o subitem 7. Mas, se eu quisesse, por exemplo, retornar no meu segundo subitem do list view a minha data, por exemplo, eu poderia botar aqui 5, ó. Isso daqui eu estaria dizendo para o meu código. Eu quero que você me mostre na minha subitem de número 5, ou seja, na minha sexta coluna do list view, a coluna data, e não na coluna 2. Isso eu posso estar fazendo, desde que eu tenha a mesma quantidade de colunas. Perfeito? Então aqui, obviamente, eu quero retornar exatamente como está na minha base de dados do Axis. Eu quero retornar na mesma ordem. Código, hora, data, visitante, visita, motivo e caminho e imagem. Mas, obviamente, na hora de retornar as informações, eu poderia estar trocando, sem problema algum. A minha quinta coluna, na realidade a nossa sexta coluna, porém o nosso quinto subitem no nosso list view é a coluna motivo. E a nossa última coluna é a caminho e imagem. Então vou colocar aqui caminho, imagem. Vou colocar aqui a coluna 6. Se eu deixasse esse 2, ele retornaria de forma repetida uma informação que, obviamente, não estaria correta. E aí, o que é que faz? Ó? Para que vocês entendam, no Excel, eu utilizo normalmente, você que já nos acompanha e já tem conhecimento básico, que a gente precisa incrementar as linhas. No list box, a gente incrementa as linhas do list box de uma forma. No list view, a gente não precisa incrementar as linhas do list view, só incrementamos as linhas do Excel para que possa estar percorrendo linha a linha. Já no Axis, eu não preciso basicamente incrementar linhas. O que eu preciso é apenas dizer para o Axis que eu quero que ele se mova nos registros encontrados. Então, o comando que eu coloco no Axis é rs. Normalmente, assim, a gente sempre vai colocar esse rs. E aí a gente coloca apenas o evento. Mover, next. Ou seja, eu quero mover para o próximo. Conforme ele vai encontrando registros, vai retornando e vai movendo para o próximo. Perfeito? Coloco o meu loop para fechar nossa estrutura do until. Até aí é tranquilo, como no Excel. Tenho aqui o meu fecha.db. E beleza. Vou salvar o nosso projeto. Basicamente está concluído o nosso código para ordenar dados do banco de dados Axis para dentro do list view. Observe que não é nada monstruoso. Vou dar o Ctrl+C no nome da nossa rotina. Vamos aqui. Observe que aqui é a nossa rotina btn salvar clique. Então, após ser salvo, eu vou colocar aqui o nosso call, que é a nossa chamada. Toda vida que a gente for chamar uma outra rotina, o ideal é que a gente sempre coloque o call. E aí eu coloco, obviamente, o nome da minha rotina, carrega agendamentos. Ou seja, quando eu realizar um cadastro, ele vai chamar a carrega agendamentos. E a carrega agendamentos faz o quê? Ela retorna informações para dentro do meu list view. Simples assim. Salvei o meu projeto. Já estamos quase finalizando a aula e vamos fazer um teste. Vou em agendamentos. Vamos fazer aqui um teste. Vamos realizar algum cadastro. E aí vamos botar aqui, por exemplo, um visitante. Um visitado. Depois eu aumento aqui um pouco o tamanho da fonte. Um horário aqui qualquer.
Em um campo motivo, eu vou estar informando o nosso motivo da realização da visita. Tratar de assuntos. Vou informar uma foto. Vou colocar, por exemplo, essa foto aqui. E vou clicar no salvar. Vamos verificar. Observe, a tabela TB Cadastro foi aberta em modo exclusivo por outro usuário, ou foi aberta através da interface do usuário e não pode ser manipulada via programação. Em outras palavras, observe o que acontece. Esse erro é decorrente por eu ter aberto a planilha, o banco de dados, a tabela do banco de dados, TB Cadastro no modo, eu estou aqui no modo Design. Então, vou fechá-la, obviamente. Não tem problema eu deixar ele aberto aqui o banco de dados, desde que eu não abra as tabelas. Então, vou clicar aqui em depurar, vamos ver se ele vai permitir ou não, ou se eu vou ter que parar o código e fazer tudo de novo. Ele selecionou aqui aonde está ocorrendo o erro e vou executar novamente o código. Repare, agora sim, realizou o cadastro. Após eu dar o OK, ele vai retornar, obviamente, as informações que foram cadastradas, inclusive a que eu acabei de fazer. Vou dar um OK. Era esperado end with. Observe que eu coloquei o nosso with aqui, e acabei não colocando o end with. Então, vamos colocar o end with para fechar nossa estrutura. Agora sim, repare, salvou as informações. Está aqui a última informação que eu coloquei. Agora tem um empecilho, Eu posso estar ordenando uma coisa legal no Axis, que tem muita coisa que dá para fazer no Excel, porém no Axis é mais fácil. Vamos dizer assim, certo? Por exemplo, se eu quiser ordenar aqui as informações, se eu quiser ordenar pelo visitado, ou seja, se eu quero ordenar pelo nome de A a Z ou de Z a do visitado, ou seja, aqui eu cadastrei e por padrão sempre vai ficar o último cadastro abaixo, ou seja, o último registro vai sempre ficar abaixo aqui, Mas, por exemplo, eu poderia estar ordenando pela hora, ou pela data, ou pelo visitante, ou visitado, ou pelo motivo. Vamos colocar aqui, basicamente, só para fazer testes, antes de encerrar essa aula. Vou clicar aqui em salvar. Vou deixar comentado por enquanto essa rotina do salvar e vou deixar apenas a nossa rotina do carrega dados. Perfeito? Do carrega agendamento. Se eu executar aqui novamente, repare, Quando eu clicar nele, ele vai apenas carregar os dados. Por que eu fiz isso? Porque eu quero mostrar para vocês como ordenar os dados. Então, para que não fique algo chato, eu tenho que ficar cadastrando várias vezes para chamar uma rotina. Vamos aqui aproveitar o botãozinho que já está criado. Então, aqui observe, eu tenho aqui rs.open select. Estou dizendo que eu quero selecionar todos os campos from, de onde na minha TB cadastro. Porém, se eu quiser ordenar por uma coluna, eu informo order by, e aí eu informo o nome da coluna. Qual é a coluna que eu quero estar ordenando? Eu posso usar qualquer uma dessas. Por exemplo, eu quero ordenar por data. Então eu vou colocar aqui, data. Por padrão, se eu não informar se eu quero de A a Z ou de Z a A, o Axis vai estar ordenando do menor para o maior. Observe, Vou em agendamento. Se eu clicar em salvar, repare que ele já ordenou. Observe, que o 22/6, que foi o último registro que eu fiz, ficou em primeiro lugar, na ordenação. Ou seja, o Axis ordenou pela ordem de data e ordenou de forma ascendente. Perfeito? Ou seja, do maior para o menor. Se eu quiser informar do maior para o menor, aí sim eu tenho que informar para o Axis. Se eu não informar, o Axis vai entender que eu quero classificar no formato padrão, que é o formato ascending, ou seja, ascendente. Então, como é que eu faço isso? Aqui, após o campo data, eu coloco descent. Ou seja, eu estou dizendo para o Axis que eu quero que ele ordene no formato descendente, ou seja, de Z a A, ou seja, do maior para o menor. Se eu executar novamente, agendamento, vou clicar em salvar, observe que agora ele ordenou do maior para o menor. E essa mesma lógica eu posso estar utilizando para os campos visitante e visitados. Ou seja, basta eu informar a coluna e dizer para o Axis, eu quero que você ordene de A a Z ou de Z a A. Se eu não informar a classificação, por padrão ele vai estar ordenando de ordem alfabética de A a Z. Se eu quiser dizer A, eu coloco lá o dest. Perfeito? Acho eu que vocês entenderam a lógica, não precisa eu replicar para as outras colunas. O nosso comando salvar foi apenas aqui para ilustrar. Obviamente, eu posso vir aqui, seleciono tudo isso daqui,
Caso você ainda não saiba, ó, basta eu selecionar todo esse intervalo, clico nessa barrinha superior com o botão direito do mouse, clico em editar com o botão esquerdo do mouse. Ó. Já me aparece essa janelinha lateral, que é uma janelinha auxiliar. Eu posso estar comentando isso daqui tudo de uma vez, basta eu selecionar todo esse bloco. Ó. Posso estar aplicando ó, um novo comment block, ou posso estar clicando aqui do lado, removendo o comment block. Ó. Repare. Eu posso estar recuando, ó. Observe, eu estou meio que tabulando aqui. E eu posso remover a tabulação. Ó. Ou seja, aqui é conhecido como a indentação do código. Perfeito? Então, o VBA é uma linguagem poderosa. E eu volto a frisar a você. Essa série de vídeos só vai ter continuidade se você que está assistindo realmente está gostando. Se está gostando, comenta. É rápido, é simples. Então, volto a frisar. Posso estar se inscrevendo no canal William Oliveira. Eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o link do canal William Oliveira, pois é um parceiro nosso. Ele está com uma série incrível sobre planilhas de gerar orçamentos. Ele está ensinando o passo a passo, do início ao fim. Vão por mim, o projeto vai ficar super top, pois eu já conheço o projeto final dele. E claro, não deixe de se inscrever no nosso canal Programador Excel VBA, caso ainda não seja inscrito. Lembrando que o nosso conteúdo é gratuito. Valeu!